Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa e colocarem gostos a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Começamos por falar sobre Portugal e sobre um texto saído no jornal espanhol El País sobre André Ventura e o Chega. O Chega está claramente a subir em intenções de voto. Uma parte do CDS já se está a virar para o Chega. Claramente o CDS vai ser um partido residual. Existem dúvidas até neste momento se conseguirá eleger sequer um deputado. Provavelmente vai conseguir, esperamos que o consiga, mas grande parte, não só do seu eleitorado, mas também alguns dos seus quadros estão a emigrar para o Chega. Porque, no fundo, uma boa parte do CDS sempre se reviu num tipo de discurso e de política idêntica à do Chega. No fundo, grande parte do CDS era o herdeiro do salazarismo e nunca perdeu a nostalgia do salazarismo. Enquanto que o PSD era a oposição liberal de Sá Carneiro ao salazarismo e ao marcelismo, o CDS, embora tendo uma matriz democrata cristã com Amar da Costa e outros, a verdade é que nunca se libertou de uma franja muito importante da ligação dos saudosos do salazarismo e do marcelismo. E eles agora emigraram para Ventura. E estão a fazer de Ventura, neste momento, não só um líder político, estão a fazer do Chega uma grande força política, que está a ser, sem dúvida nenhuma. Poderá ultrapassar o Partido Comunista, poderá chegar-se muito à votação do Bloco de Esquerda, e o fenómeno do Chega, como o El País assinalou, no fundo é um fenómeno dos nostálgicos que sempre houve do antigo regime. Um fenómeno atualizado. No fundo, a sua bandeira, a grande bandeira, é a luta contra a corrupção. Uma luta vulgar, isso todos falam, contra a corrupção. Ora, nós vimos que durante o salazarismo e o marcelismo, a corrupção foi o que mais abundou. Era um problema, não se podia falar nela porque havia censura. Com o Chega, poderá ser exatamente, e tudo indica que vai ser exatamente. Nós vemos as personagens que estão do lado do Chega, vemos o apoio dos grandes empresários ao Chega, e os nossos grandes empresários sempre viveram da corrupção, e a corrupção do Chega está bem à vista. Neste momento, o Chega é o partido, além do Partido Comunista, é o partido que mais cartazes tem, cartazes enormes, daqueles cartazes de 13 metros de comprimento, mais cartazes tem espalhados pelo país. Faz uma propaganda enorme e esses cartazes, nós sabemos que são caríssimos, resta saber quem paga esses cartazes ao Chega. É óbvio que o dinheiro nós sabemos que vem já do Steve Bannon, que apoia o Chega financeiramente, e nas redes sociais e na manipulação da informação. Há inúmeros indivíduos especialistas aí em Facebook, em Instagram e nas redes sociais a denunciarem a corrupção neste país. Inclusivamente, falou-se para onde é que o rei de Espanha haveria de vir, se não para Portugal, o país mais corrupto do mundo.
como se isso fosse verdade. Portugal é um país onde existe corrupção, que tem de ser combatida. Muitas vezes os agentes do Estado, como sucede, por exemplo, como se deu no Novo Banco e na TAP até, os agentes do Estado não controlam a corrupção. Seria importante saber-se quem controla esses controladores por parte do Estado. E o Chega está a basear a sua luta contra a corrupção. Mas a corrupção de Portugal não é, nem de longe nem de perto, dos países mais corruptos do mundo. Portugal situa-se entre os 30 países menos corruptos do mundo. E está a ser preparada a legislação séria contra a corrupção, como já vimos ultimamente. Portanto, a bandeira do Chega é uma falsa bandeira. Por outro lado, é a bandeira do racismo. Eles dizem que não, que Portugal não é um país racista. Claro, não há nenhum burlão que diga que é burlão. Não há nenhum racista que diga que é racista. Mas nós sabemos que eles têm comportamentos racistas, que o fundo deles é profundamente racista. O ódio de Ventura aos ciganos, com manifestações de hostilidade manifestas, o ódio, de certo modo, aos negros dele e de grande parte dos seus apoiantes neonazis, que vão para lá fazer a saudação hitleriana, vão para as manifestações do Chega fazer a saudação hitleriana, e que não se coíbem de dizer negros vão para a África. É óbvio que eles são racistas, profundamente racistas. Claro que negam o racismo. Como se dizem patriotas, quando eles são os primeiros, eles seriam sempre os primeiros traidores à pátria, porque eles vieram da herança daqueles que em 1383-85 estiveram do lado de Castela, vieram daqueles que em 1580 estiveram também do lado de Espanha, de Filipe II de Espanha, vieram daqueles que contemporizaram com Junot a quando das invasões. O governo de Dom João VI contemporizou com Junot e foram servir em relação a Junot quando ele invadiu Portugal na primeira invasão. E esses continuam sempre a ser os mesmos. A sua trajetória de conservadorismo que significa apenas a conservação do seu poder. A conservação do poder do dinheiro, mascarada com aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Nomeadamente a luta contra a corrupção. O texto do El País deve alertar-nos para a importância da luta, do desmascaramento, da desonestidade intelectual e moral do Chega, que tem de ser uma luta de todos aqueles que prezam a liberdade, que está seriamente ameaçada pelo Chega. O futuro dirá onde é que chega o Chega, mas se os democratas não tiverem coragem nessa luta e se claudicarem até como de certo modo Rio, que se propôs negociar com André Ventura, é um indivíduo com quem não é possível negociar. Qualquer forma de claudicar perante ele, de negociar com ele, é uma forma de se conseguir mais facilmente a derrota para um partido democrata como é o Partido Social Democrata. Esperamos que o bom senso chegue ao Partido Social Democrata e que as forças democráticas lutem seriamente, frontalmente, sem medo, contra o Chega, que está aí e está aí para intimidar os portugueses, para fazer aquilo que a extrema-direita sempre fez: a manipulação, a censura e o medo. Falamos agora de Beirute, da tragédia que assolou Beirute.
já parece claro que se tratou do míssil de Israel. Foi um jornalista, o próprio jornalista israelita Richard Silverstone, um jornalista colaborador de muita imprensa mundial de grande renome, nomeadamente do Guardian em inglês, e ele denunciou que o depósito de nitrato de amónio do porto de Beirute explodiu por um míssil israelita que sobre ele foi lançado. Claro que o governo libanês já levantou também essa hipótese, levantou todas as hipóteses, como devia, mas essa hipótese, neste momento, é a hipótese que está em cima da mesa e foi reforçada pelo texto de Richard Silverstone, um jornalista israelita e insuspeito. Ora bem, nós percebemos que, no fundo, foi uma tentativa de Netanyahu, que foi derrotado na Síria, que pôs o rabinho entre as pernas na Síria, que era a grande retaguarda do Hezbollah, vir dizer ao Hezbollah que há uns anos as coisas correram bem para o Hezbollah, na guerra que teve, na curta guerra que teve contra Israel, mas que desta vez não sucederá assim, que a destruição irá ser massiva. Curiosamente, esta destruição de Beirute foi um pouco semelhante à bomba atómica que caiu sobre Hiroshima no dia anterior à explosão, ou no dia seguinte à explosão, melhor dizendo, que se lembrava esse dia fatídico em que a bomba atómica caiu sobre Hiroshima e no dia anterior, talvez nem por acaso, não terá sido por acaso que isso sucedeu. No fundo, não foi para abrir uma guerra. Netanyahu e Trump, de certo modo, têm interesse numa guerra para distrair as atenções internas e para fazerem uma espécie de coesão do país à sua volta, através da criação do inimigo estrangeiro, mas eles estão também mal e não têm bem a certeza daquilo que sucederia na guerra. E, portanto, aquilo que eles fazem é lançar um aviso ao Hezbollah. Não querem a guerra, de certo modo, também não se importam muito que ela aconteça, porque pensam que, apesar de tudo, ela poderá ser muito destrutiva para Israel, mas Israel está convicto de que a vai ganhar e que através da guerra poderá facilmente anexar a Cisjordânia, que mostrou interesse em anexar, mas que ainda não conseguiu anexar por pressões internacionais. Isto mostra até que ponto a Israel caiu no aventureirismo de Netanyahu, aventureiro e corrupto, e mostra até que ponto é que Netanyahu é capaz de ir para levar a cabo, para por um lado defender a sua pele, por outro lado levar a cabo os seus intentos, nomeadamente da anexação da Cisjordânia e de estabilização da capital em Jerusalém. Agora, vamos a ver qual é a reação do Hezbollah e do Irão. O Hezbollah saiu reforçado da guerra na Síria, foi sem dúvida nenhuma que foi um vencedor da guerra na Síria, foi em grande parte graças ao Hezbollah que Assad ganhou aquela guerra, também obviamente relativamente foi a ajuda da Rússia que não quis ali, até porque tem portos militares, tem bases militares na própria Síria, não quis que os Estados Unidos ali se metessem. Os Estados Unidos tiveram de retirar com o rabinho entre as pernas da Síria. O Hezbollah está forte, um pouco cansado de uma guerra, mas com
um espírito de vitória muito grande e tem o apoio do Irão, que, embora sofrendo as sanções, neste momento é ainda um país muito forte. E a propósito de sanções, em outubro terminarão as sanções das Nações Unidas ao Irão e Trump está agora a tentar convencer a China e a Rússia de que prolonguem as sanções e essas sanções sejam prolongadas ainda mais uns anos. É óbvio que a China e a Rússia não vão aceitar esse prolongamento das sanções ao Irão por uma razão muito simples. Tem aí um pretexto que o próprio Trump e os imbecis do seu governo deram à China e à Rússia. É que foi Trump quem se retirou do acordo. Se foi ele quem se retirou do acordo, então as sanções já não têm mais razão de ser. Porque as sanções seriam por a violação de um acordo que já não existe. E da sua inexistência é responsável apenas Trump. Trump e aquele grupo que o rodeia do Pentágono e daquela gente toda é um bando de incompetentes e de aventureiros que só se mantém no poder por indigência intelectual e, de certo modo, moral do povo americano, do modo geral. Não generalizamos, obviamente, não é todo o povo americano, mas há uma grande parte do povo americano que votou em Trump e que apoia este tipo de pessoas que é intelectualmente indigente e, frequentemente, moralmente indigente também. Isso determina o declínio, o perigoso declínio da América. Repare-se que neste momento há aí um autêntico jogo de sombras a nível das relações entre a China e os Estados Unidos da América. E embora haja toda aquela retórica de Mike Pompeo, do Departamento de Estado, do Pentágono e sobretudo e de Trump contra a China, a verdade é que eles estão autenticamente com o rabinho entre as pernas. Eles, os americanos, esse o Departamento de Estado de Trump, o Departamento de Estado, o Pentágono, está toda com o rabinho entre as pernas. E o sinal que estão com o rabinho entre as pernas é este, é que ainda há pouco tempo, devido à intervenção da Marinha chinesa no Mar do Sul da China, para combater, para enfrentar, digamos assim, essa anexação que a China está a levar a cabo dos mares do sul do seu país, Trump enviou para lá a Marinha americana com porta-aviões e esses porta-aviões lançaram aviões não tripulados. Ora, isto para intimidarem a China, para demonstrarem, fazerem uma demonstração de poder face à China, e eles começaram praticamente a estar ali junto ao espaço aéreo da própria China, que é incontestado a nível internacional. Ora, aquilo que sucedeu é que, face a essa provocação, os chineses fizeram um contra-ataque informático, entraram nos computadores desses aviões não tripulados e descontrolaram-nos completamente. De modo que a Marinha americana teve de negociar com os chineses e pedir-lhes para eles deixarem de entrar nos computadores desses aviões não tripulados para que os aviões regressassem à base dos porta-aviões. Foi algo completamente ridículo e caricato, que mostra até que ponto é que, para além da retórica, há uma enorme fraqueza dos Estados Unidos face à China. E isso mostra-se que, por exemplo, Mike Pompeo, aquele que mais fala contra a China, o chefe da diplomacia americana,
mais fala contra a China, pois ele ainda há pouco tempo teve uma reunião com, veja-se lá, o chefe da diplomacia, o chefe dos negócios das relações estrangeiras do Partido Comunista Chinês. Não foi do governo chinês. Mike Pompeo não se reuniu com o seu homólogo chinês, com o ministro dos negócios estrangeiros chinês. Reuniu-se com o encarregado da diplomacia dentro do Partido Comunista Chinês. Vejam até que ponto é que vai a cedência total de Mike Pompeo e de Trump. Por outro lado, ainda recentemente, também o chefe do Pentágono esteve a negociar com o ministro da Defesa chinês. Tudo isso demonstra até que ponto é que, para além da retórica agressiva, há negociações, porque os Estados Unidos viram perfeitamente, Trump viu perfeitamente que a China, no fundo, neste momento, é uma potência que rivaliza em tudo com os Estados Unidos, até no que toca ao poder militar. Não só ao poder económico, está a aproximar-se muito provavelmente o produto interno bruto com esta queda de 33% do produto interno bruto americano nos 6 meses, nos 3 meses que antecederam no segundo trimestre de 2020, enquanto que o produto interno bruto cresceu cerca de da China, o produto interno bruto da China cresceu cerca de 1%, vemos que até em termos de economia, de produto interno bruto, a China vai ultrapassar os Estados Unidos antes daquilo que se pensava. Provavelmente em 2022, o mais tardar 2024, o produto interno bruto da China será superior em termos nominais ao produto interno bruto americano. Já não só em termos de paridade de poder de compra, que neste momento, em termos de paridade de poder de compra, a China já tem uma economia superior à dos Estados Unidos, mas será também em termos brutos e nominais que muito em breve será superior. Isso coloca-nos problemas enormes de defesa da liberdade a nível mundial, porque Trump e a sua camarilha são completamente incompetentes para defender a liberdade. Intelectualmente incompetentes, moralmente incompetentes e o Deep State, o complexo militar industrial e a finança americana têm feito dos Estados Unidos, dos cidadãos americanos, um verdadeiro rebanho, indigentes intelectuais, analfabetos técnicos, que não conhecem nada além do seu miserável mundo e vivem dentro de um mundo imaginário de grandeza americana que já há muito desapareceu. Esperamos que haja uma mudança nos Estados Unidos, mesmo fraca, ela será sempre boa comparada à desgraça que é, neste momento, Trump e o grupo de incompetentes e doidos até que o rodeiam. E passamos daqui para a lusofonia, passamos para o Brasil que está também numa guerra aberta da direita. Não é a esquerda contra a direita, é a própria direita que neste momento está a dilacerar numa guerra. Moro atira-se a Bolsonaro, Bolsonaro atira-se a Moro e depois Maia, o PSDB e o PMDB estão ali juntos para fazerem um contraponto, quer a Moro, quer a Bolsonaro. Repare-se, o que é que aconteceu nesta semana? Augusto Aras, o Procurador-Geral da República Brasileiro,
está a tirar-se à Lava Jato para descobrir os crimes da própria Lava Jato. Claro que, como nós sabemos, faz isso mandado por Bolsonaro. Por sua vez, Moro contra-ataca lançando a corrupção do clã Bolsonaro e pondo a nu os cheques que Michelle Bolsonaro, a mulher de Bolsonaro, a terceira mulher de Bolsonaro, recebeu de Fabrício Queiroz, do criminoso Fabrício Queiroz, que era amicíssimo de Bolsonaro, mas Bolsonaro agora nega essa amizade, mas afinal de contas foram cheques que se prolongaram ao longo de anos e vemos até que ponto havia intimidade entre a família Bolsonaro e Fabrício Queiroz. É claro que a procissão ainda vai no adro, muita coisa Augusto Aras vai descobrir sobre a Lava Jato, muita coisa Moro vai descobrir sobre o clã Bolsonaro. Repare-se que os cheques apareceram em dois sites ligados a Moro, o Antagonista e o Cruzoé, e estão ambos a dilacerar-se. Depois, a assistir de certo modo ao espetáculo e aproveitar-se dele, tentando encontrar o seu espaço, está a direita um pouco mais civilizada de Rodrigo Maia, do PSDB e do PMDB. Ora bem, atacam agora Moro, nomeadamente, eles estão a assistir de bancada à investida de Moro contra Bolsonaro, mas atacam Moro porque veem em Moro o principal adversário no que toca à eleição da direita. E então propõem uma lei, propõe que seja aprovada na Câmara dos Deputados uma lei que impede que durante 8 anos quem teve funções ministeriais de voltar à magistratura e de se candidatar à presidência da República. Claro que isso vai afetar Moro. A ser aprovada essa lei, ela vai impedir Moro de se candidatar, porque embora as leis penais não tenham retroatividade, mas isso não é propriamente uma lei penal, é uma lei eleitoral, e as leis eleitorais já a jurisprudência decidiu, a não ser que se vira ao contrário, também é possível. No Brasil tudo é possível. Mas para já a jurisprudência vai toda no sentido de que não é admissível a candidatura de Moro. E se essa lei for aprovada, Moro não será candidato à presidência da República como ele e os seus apoiantes pretendem. No meio disto tudo, nós temos 2 casos extremamente graves no Brasil. A pastora Damares, a ministra da Família, e é curioso como é que ela é ministra da Família, de um governo presidido por Bolsonaro. É perguntar a Bolsonaro e a Damares a que família eles se referem. Referem-se à família com a primeira mulher, com a segunda mulher, ou com esta mulher, ou eventualmente com uma outra mulher qualquer. A que família é que eles estão a referir? Ela pretende, no fundo, introduzir o culto religioso, o culto neopentecostal e evangélico dentro da escola. E para isso está a recorrer à defesa da família. A defesa é ridícula porque Bolsonaro é o exemplo claro de que a família não tem grande importância, porque ele é o exemplo claro da fratura dentro da família ao longo dos anos. Mas isso é extremamente perigoso, porque levará a que a escola seja um instrumento de propaganda dos neopentecostais e dos evangélicos. E um instrumento também para sugar ao país a sua riqueza. Porque vejamos como as coisas são na realidade. Essas seitas evangélicas, onde abundam os bispos, os pastores e
essa gente, essa tralha que, no fundo, vive do suor, vive do trabalho dos fiéis, dos desgraçados que encontram na igreja alguma consolação à custa do pagamento do dízimo, essa gente é um dos principais cancros do Brasil, porque é gente que vive da não produção, que vive da autêntica burla moral, intelectual sobre os cidadãos que eles levam a cabo a pretexto da religião. E esperamos que isso não passe e que a Damares seja travada. Outro caso é o caso dos serviços da Casa Civil, da Casa Militar de Bolsonaro, que estão a criar um novo SNI, Serviço Nacional de Informação, que era a polícia política do regime militar introduzido em 1964. No fundo, aquilo que eles estão a fazer é recolher a informação sobre toda a gente que se opõe a Bolsonaro, particularmente gente da esquerda, dos grupos antifascistas, particularmente dos professores universitários antifascistas, e utilizar essa informação contra eles. Através da intimidação, através da ameaça, através do vasculhar das vidas privadas, utilizar essa informação contra eles. É o comportamento típico de uma polícia política que eles estão a fazer, e é importante que o Brasil seja alertado para isto, para que Bolsonaro seja travado, Bolsonaro e os que o rodeiam sejam travados na sua caminhada para instalarem o fascismo puro e duro no Brasil. Esperamos então que estas medidas da Damares e dos serviços da Casa Civil e Militar de Bolsonaro sejam travados para que o Brasil não caia numa ditadura efetiva. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais, pedindo-lhes mais uma vez que partilhem, que coloquem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.